Olá, eu sou Augusto Cavalcante. Eu estarei apresentando uma parte do trabalho prático da disciplina de Engenharia de Segurança. O que a gente vai estar demonstrando aqui é um exploit muito simples ao OpenCSH, usando Brute Force para descobrir a senha do cara. A vulnerabilidade que a gente está explorando vai ser uma senha fraca, uma falta de proteção específica para Brute Force e uma falta de proteção por meio de firewall para a porta específica, né? A gente vai estar usando duas VMs para demonstrar isso. A atacante é o Kali Linux, porque ela tem o Metasploit, né? E a Metasploitable 2, que é uma VM prontinha já com tudo vulnerável, que a gente não precisaria estar usando ela por ser uma vulnerabilidade tão simples, daria para só você fazer uma VM com a senha fraca e sem firewall configurado, que dá certinho. Mas essa configuração que a gente está aqui, elas estão ligadas numa mesma rede local virtualizada e com IPs fixos só para dar uma agilizada na demonstração, para aumentar a reprodutibilidade, né? Com isso, a gente vai primeiro aqui checar as informações de IP do Kali, né? Rodando aqui esse PA, né, a gente vai ter nossas informações de conexão e de rede. Aqui a gente tem a ET0, que é a conexão com a internet mesmo, né, mediada pelo VirtualBox, mas o que vai interessar para a gente aqui é o ETH1, que vai ser a conexão a essa rede local virtualizada que a gente está fazendo. Você pode ver aqui, a gente está no IP, né, nesse IP aqui, né, com uma subrede com uma máscara de 24 bits, e a gente vai procurar nessa mesma subrede alguém, né, que é a nossa vítima, obviamente buscando encontrar a máquina que está rodando o Metasploit, né? Para isso a gente vai simplesmente usar um Nmap. E ele achou logo dois caras, um que a gente já viu que é o nosso, né, com esse P aqui terminando em 10, e o outro cara aqui, que é obviamente o Metasploitable. Com isso, a gente vai checar agora se a porta 22 dele está aberta, que é a porta padrão do SSH, né? Ele poderia ter mudado, mas esse cara aí foi trouxa, não mudou provavelmente. Como a gente pode ver, ele não mudou e a porta está aberta com o serviço de SSH. Então aqui a gente vai tentar fazer o brute force agora, né? A primeira coisa a se fazer vai ser abrir o console do Metasploit e carregar a ferramenta de brute force de login de SSH. Feito isso, a gente vai setar certas variáveis, né, para esse ataque. Primeiramente, em quem a gente vai fazer, né? Pera aí. Que é o host que a gente vai tentar, né, fazer esse SSH, o port, que é o port padrão do SSH, o username que a gente vai estar tentando. Fazendo isso, você supõe que a gente já sabe o username do cara, né? Mas você também poderia, em vez de setar um username, passar uma outra word list para ele tentar fazer as combinações. Isso ia demorar muito mais, mas se o cara tivesse um username simples, como admin, é, você entraria, ou até user 1, user 2, user 3, não demora tanto. Aqui a gente seta a word list do password, que como eu falei, a gente também poderia estar fazendo com o username, né? O stop é um sucesso, pô, a gente só tá tentando num cara e só um usuário aqui desse cara. Não tem por que a gente tentar mais de uma senha para um usuário só. E o verbose para ele nos dar as informações completas das tentativas que ele está realizando, né? Com tudo isso configurado, a gente só precisa dar run aqui no console e ele vai começar o brute force testando essas combinações para o usuário MSF admin. A VM que está rodando, ela está bem encapada, até porque o meu notebook é bem fraquinho. Se eu estivesse rodando Kali exclusivamente no seu notebook, um notebook melhor, uma placa de rede top,
e um processador bom, estaria bem mais rápido. É, a RAM desse cara eu acho que não está na casa dos gigas, talvez, não, tá na casa dos gigas, sim, tá com uns 2 gigas de RAM, que é pouco, mas é RAM ainda. E aí ele tá tentando várias senhas, né? Eu alterei a senha do Metasploitable para não levar um tempo ridículo, assim, e a gente conseguir, né, demonstrar aqui o negócio. É uma senha simples, a senha que você vai ver quando ele acertar, que vai ser quando ele testar a senha 123 123. Mas que ainda tem muita gente que põe esse tipo de senha bem simples, achando, ninguém nunca vai estar com o meu notebook, né? Então eu não preciso botar uma senha forte. Você pode ver aqui que ele tentou a senha 123 123, como eu falei, ele obteve sucesso. E aí ele já realizou o SSH e ele abriu a sessão aqui. Eu posso ver isso com sessions-l para listar todas as sessões abertas. E assim a gente tem acesso ao usuário desse cara na máquina dele. Se ele for um super usuário, né, um administrador, como a gente também guardou essa senha, no caso não está conectado a nenhum banco de dados, não foi guardado de verdade, mas nós temos aqui no terminal. Eu poderia fazer um dump desse terminal e guardar a senha dele. Eu poderia só rodar qualquer tipo de comando sudo e ir tomando controle da máquina do cara, roubando todos os arquivos dele. Nesse caso a gente não vai fazer nada tão terrível assim. Somos pessoas de bem. Eu estou vendo aqui que a sessão aberta é 1 e eu estou conectando no 20, né, que é o Metasploiter. Aí eu vou interagir com a sessão 1, né, aqui, e eu vou só rodar aqui gerar um simples arquivo. Pandu, esse cara é uma pegadinha, cara. Você foi mole, você tomou. Pera aí que o terminal do do Metasploit vai um terminal bem chatinho, bem ruimzinho. Vou digitar isso aqui na mão, não. Pronto, a gente rodou esse comando aqui, né? E o que a gente espera agora é que quando a gente vai aqui e a gente tem um ls, a gente tem esse prank.txt, que eu vou dar cat aqui no terminal. E tá aqui escrita a mensagem que a gente deu eco, né? Isso é uma coisa muito simples, só para demonstrar que a gente realmente teve acesso a outra máquina, mas você poderia fazer tudo que um usuário normal faz. E agora, um outro membro do grupo ele vai passar apresentando como que você pode se proteger de um esquema tão simples quanto esse, mas como você pode ver, ele foi efetivo, né? Bem, agora eu vou falar sobre prevenção de ataques de força bruta contra SH. A ideia da aula é enxergar o SH como fortaleza. Não basta colocar uma única barreira na entrada e acreditar que isso resolve o problema. Um servidor exposto precisa de camadas de proteção, porque cada medida cobre uma parte diferente do risco. O SH é uma ferramenta essencial para a administração remota de servidores. Justamente por isso, ele se torna um alvo de alto valor. Para um atacante, conseguir acesso a SSH significa poder interagir diretamente com a máquina, executando comandos, explorando arquivos e, em muitos casos, tentando escalar privilégios. Por isso, voz automatizados varrem a internet em busca de servidores SSH abertos e tentam milhares de combinações de usuários e senhas. Esse é o inimigo silencioso, o bot força bruta. Ele não precisa conhecer profundamente o sistema. Ele simplesmente tenta combinações repetidas a partir de uma word list, como usuários comuns, senhas fracas, credenciais vazadas ou padrões previsíveis. O ataque é simples, mas perigoso, porque servidores mal configurados podem acabar cedendo depois de muitas tentativas. A primeira mensagem importante é que a prevenção não se resume a uma única solução milagrosa. A verdadeira segurança exige camadas. Cada método que vamos discutir reduz uma parte do risco. Isoladamente, todos têm limitações, mas juntos eles formam uma defesa muito mais resistente. Podemos pensar nessa arquitetura como um modelo de queijo suíço. Cada camada tem buracos, ou seja, muitos pontos cegos.
Mas quando colocamos várias camadas em sequência, os blocos deixam de se alinhar. Eu não consigo chegar no centro tão facilmente. E o ataque que passa por uma defesa encontra outra barreira logo depois. A primeira camada é a região de origem TCP Wrappers. A ideia dessa medida é controlar de onde o acesso SSH pode vir. Em vez de permitir que qualquer endereço da internet tente se conectar, o administrador define quais IPs ou redes estão autorizados. Em sistemas que suportam TCP Wrappers, isso pode ser configurado por arquivos como hosts allow e hosts deny. Em ambientes modernos, a mesma lógica pode ser aplicada com regras de firewall. O mecanismo é simples. O IP de onde estiver autorizado, a tentativa de conexão pode continuar. Se não estiver, ela é bloqueada antes mesmo da autenticação. Assim, o atacante nem chega na etapa de testar o usuário e senha. Então não consegue nem testar se o usuário ou a senha são válidos. A grande técnica dessa camada é a redução drástica dos perfis de ataque. Se o SSH só é aceito a partir de uma rede corporativa, de uma VPN ou de IPs administrativos conhecidos, a maior parte dos bots automatizados deixa de ser relevante. Eles podem até encontrar o servidor, mas não conseguem nem iniciar o processo de autenticação. Mas o ponto cego é a perda de flexibilidade. Administradores que acessam o servidor de redes móveis, viagens, caso o ambiente IP dinâmico, podem acabar bloqueados se o IP mudar. Além disso, essa proteção não resolve ataques vindos de uma rede autorizada. Se uma máquina confiável for comprometida, o atacante pode usar essa origem permitida para tentar acessar o SSH. Portanto, essa é uma camada forte, mas depende muito de contexto operacional. A segunda camada é a automação de bloqueio com fail-to-ban. Diferente da restrição por origem, o fail-to-ban observa o comportamento das tentativas de login. Ele monitora os logs da identificação do sistema e procura padrões suspeitos, como várias fases consecutivas vindo do mesmo endereço de IP. Quando esse padrão aparece, o fail-to-ban reage automaticamente. Ele cria uma regra temporária no firewall para bloquear o IP ofensivo. Com isso, uma sequência de tentativas falhas deixa de continuar indefinidamente. A vantagem técnica do fail-to-ban é a resposta automatizada contra ataques repetitivos. O administrador não precisa ficar olhando os logs manualmente o tempo todo. A ferramenta identifica o comportamento suspeito e toma ação. Além disso, ela é flexível. É possível definir quantas falhas são permitidas, em qual janela de tempo elas são contadas e por quanto tempo o IP deve permanecer bloqueado. O ponto cego do fail-to-ban é uma defesa reativa. Ele surge depois que as falhas já começam a acontecer. Isso também pode bloquear usuários legítimos, que erram muitas vezes a autenticação. Então, se você está tentando acessar a sua senha, que você tem de uma conta de muitos anos atrás e você esqueceu, você pode ser acaba sendo bloqueado por causa disso. Então, se o atacante usa muitos IPs diferentes e cada um tenta poucas vezes, talvez nenhum deles atinja o limite necessário para ser banido. Então, tem formas de contornar o fail-to-ban. Perdão. A terceira camada é a contenção de conexão nativa do próprio SSH. Aqui o foco é limitar quantas vezes um usuário pode tentar se identificar dentro de uma única sessão SSH e quanto tempo ele tem para concluir o login. Isso pode ser feito com parâmetros como o máximo de tentativas de autenticação, que limita o máximo de os permitidos, e um tempo de graça. Então, um login grace time, que define o tempo máximo para completar a autenticação. O mecanismo dessa camada é desacelerar a força bruta. Em vez de permitir várias tentativas em uma mesma conexão por muito tempo, o servidor encerra conexões demoradas, suspeitas ou com muitos erros. A vantagem técnica é que a solução é simples, nativa e não depende de ferramentas externas. Ela ajuda a preservar recursos do servidor e reduz a eficiência de ataques automatizados. Porque os atacantes precisam abrir novas conexões com mais frequência e não conseguem tentar indefinidamente em uma mesma sessão. O ponto cego é que essa medida não impede o atacante de abrir novas conexões, principalmente se ele estiver usando vários IPs. Ele apenas desacelera o ataque, o que é bom também, porque uma operação que já poderia demorar dias começa a demorar meses e até possivelmente anos. Além disso, em ambientes com múltiplos fatores chaves ou identificação mais complexa, os usuários legítimos podem se frustrar caso errem alguma, às vezes se tenha a conexão encerrada rapidamente. Portanto, essa camada é útil, mas ela definitivamente não deve ser vista como a defesa principal. Camada 4 é a eliminação de alvo usando chaves criptográficas. Essa é uma das medidas mais importantes de servidores reais. Em vez de identificar por senha, o usuário usa um par de chaves. A pública, armazenada pelo servidor, e a chave privada, mantendo na máquina local do usuário. O mecanismo é substituir senhas tradicionais por autenticação criptográfica. Quando o login por senha é desativado, o atacante perde o principal alvo do brute force. Não adianta tentar milhares de senhas, porque o servidor simplesmente não aceita esse método mais.
A vantagem técnica é que isso elimina a adivinhação. Algoritmos modernos como o ED25519 e torna a tentativa de adivinhar uma chave privada inviável na prática. Por isso, exigir chaves criptográficas e desativar senhas costuma ser a medida isolada mais importante contra ataques de força bruta SSH. O ponto cego está no gerenciamento. Se a chave for configurada incorretamente e a senha for desativada antes do teste, o administrador pode perder o acesso ao servidor. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Além disso, se a chave privada for roubada e não estiver protegida por passphrase, o atacante pode usá-la diretamente. Então, em ambientes de muitos usuários, também é necessário ter processos claros para cadastrar, auditar, remover e revogar chaves. Ou seja, é a proteção forte, mas ela requer muito cuidado e disciplina operacional. A quinta e última camada que vamos comentar hoje é a barreira independente com a identificação de dois fatores, ou 2FA. A ideia é exigir o segundo elemento além de uma credencial principal. Mesmo que o atacante descubra uma senha ou roube uma chave privada, ainda precisa de um código temporário, geralmente gerado por um aplicativo autenticador. O mecanismo é adicionar uma etapa independente no login. Para concluir a autenticação, não basta mostrar a credencial primária. Também é necessário fornecer o segundo fator. Isso reduz muito o impacto de vazamentos e roubos de credenciais. A vantagem técnica é que a segurança aumenta de forma significativa em caso de comprometimento. Saber a senha ou roubar a chave não é o suficiente. Em ambientes sensíveis, essa camada é muito importante porque protege justamente contra os cenários que a primeira barreira falhou. O ponto cego é a complexidade. O 2FA adiciona atrito diário ao uso do SSH, porque cada login passa a exigir uma etapa extra. Também pode causar indisponibilidade se o usuário perder o celular, perder os códigos de recuperação ou o servidor estiver com o horário desincronizado. Outro problema é o impacto em automações, scripts, pipelines de deploy, que normalmente dependem da notificação não interativa. Por isso, o 2FA é uma excelente camada para ambientes críticos, mas precisa ser planejada com cuidado. Perdão. Quando compramos as medidas, percebemos que cada uma tem um perfil diferente. O 2CP Wrappers é uma defesa proativa que pode ser extremamente eficaz contra bots, mas gera alto atrito o CP do usuário for dinâmico. Feito bem reativo, tem baixo atrito e baixo impacto de automações, mas perde força contra ataques distribuídos. O limite de nativas também tem baixo atrito, mas apenas desacelera a força bruta. Chaves criptográficas são proativas, têm ativação eficaz contra bots e baixo impacto diário depois do setup inicial, mas exigem um gerenciamento correto. Já o 2FA oferece altíssima proteção, mas adiciona um alto atrito que pode quebrar as automações que dependem do login automático. Com isso, podemos montar playbooks de implementações baseadas em risco. O servidor comum, em que o objetivo é equilibrar a segurança e a usabilidade diária, a configuração recomendada é exigir chaves criptográficas com senhas ativadas, manter o feito bem ativo e configurar limites nativos do SH. Essa combinação já reduz muito a habilidade de ataques automatizados, sem tornar o diário excessivamente complexo. Agora, para um ambiente sensível, como a infraestrutura crítica, servidores administrativos ou máquinas com dados importantes, a configuração deve ser mais rígida. Nesse caso, usamos todas as medidas no servidor comum, adicionando a restrição de origem com TCP Wrappers ou Firewall. Idealmente permitindo acesso apenas por VPN ou IP corporativo. Também adicionamos 2FA para mitigar o risco de roubo de chaves privadas. A conclusão é que nenhuma medida isolada é perfeita. Cada defesa tem vantagens e pontos cegos. Mas, quando TCP Wrappers, Fail2Ban, limites nativos, chaves criptográficas e 2FA operam em conjunto, o ataque de força bruta deixa de ser uma ameaça viável e passa a ser um desperdício de tempo, e recursos para o invasor. Então a mensagem final é: protege a identidade, reduz superfície, automatiza a resposta e adiciona as barreiras independentes. Essa é a lógica de defesa em prioridade aplicada ao SSH. E muito obrigado por assistir nossa aula.